Prontinho. A Vera chegou aqui. Subi escada. Apresentar aqui, fazer a apresentação do nosso trabalho, né? Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 6, Observações e Novidades, 14 de maio de 2022. Os créditos: Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Vou fazer uma apresentação com o fundo musical aqui da vizinha cantando. A vizinha está cantando. Capaz de vocês ouvirem aí. Tá bom. Deixa eu ver para quem que eu vou pedir. Ivete, pode ler a mensagem para a gente? Vanderlei, para mim fica difícil para eu ler a toda. Tá bom. Então vou pedir a outra pessoa. Tá, meu filho, obrigada. Deixa eu ver aqui. Rose, pode ler para a gente? Posso, Vanderlei, só me diz o capítulo que eu cheguei agora. Está projetado aí, 149 do Caminho, Verdade e Vida. Tá bom. Vanderlei, desculpe que ainda não dá, tá? Tá eu ler bom. tudo. Na próxima eu já posso. Tá legal, querida. Tá bom. Obrigada. Propriedade. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19, 22. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma, como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como seja criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu
ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel, né? Emmanuel. Nós vamos fazer a prece, depois você faz um comentário e nós vamos pedir para o Pedro Carvalho fazer o comentário também. São dois. Sim. Ouviu, Pedro? Então, primeiro a Rose vai fazer o comentário, depois você. Mas antes nós vamos fazer a prece, tá bom? Tá bem. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui estamos mais uma vez reunidos para nos beneficiarmos com os ensinos, os esclarecimentos, as revelações que os teus mensageiros trazem para nós, a fim de nos fortalecermos, Senhor, abrirmos os olhos, abrirmos os ouvidos, para que a tua mensagem encontre eco em nossos corações. Pedimos-te, Senhor, por todos aqueles que foram citados nos nossos envolvimentos, que eles sejam amparados. E te pedimos a permissão, Senhor, para darmos por iniciada a nossa reunião desta tarde. Graças te damos, Mestre querido, que assim seja. Posso comentar? Pode comentar. Então, um título, propriedade e a visão deturpada que a maioria dos nossos irmãos tem sobre a propriedade é causa de muitos dissabores, muita infelicidade, né, para todos. Então, aqui fala que cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma, como força de elevação. E isso ainda está, a maioria dos nossos irmãos ainda está distante de aproveitar pela alma, né? O que se aproveita é a matéria mesmo e todas as dificuldades, as as, as, as como posso dizer, as situações, né, de tanta violência e infelicidade são por essa falta de conhecimento e também que essa frase aqui, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, né, para que a matéria não represente, né, a fonte de tanta inquietação, tristeza, e foi o que aconteceu com o mancebo, né, quando Jesus pediu para ele seguir, e ele tinha que deixar todas as suas propriedades e não seguiu. É isso. Tá bom. Agora pedir ao Pedro para fazer o comentário também. Então, eu acho que o principal ponto aí não é nem a posse ou a propriedade pela propriedade, né? Ou a posse pela posse, assim. Eu acho que o principal ponto é a gente colocar isso em primeiro lugar, esquecendo da verdadeira vida que é a vida espiritual, né? E colocar isso como uma meta, a última meta ou a principal meta de vida que a gente vem a ter aqui na Terra, ao passo que a gente sabe que a verdadeira vida não é aqui. E que
esses títulos, né, as posses e tudo mais, isso na verdade deveria ser um instrumento, né, um caminho para a gente se aperfeiçoar, para a gente se aprimorar, para a gente ser mais resiliente, ser mais, enfim, conquistar as coisas do coração e as coisas do espírito, né? E não apenas as coisas materiais, como o resultado final da nossa existência aqui. E é o que acontece com grande parte das pessoas, até por ignorância, né? Por desconhecimento da vida espiritual, da vida futura. E aí o Emmanuel usou o exemplo aí do mancebo, né? Do jovem. Acho que é isso, Wanderlei. Tá bom. Eu gostaria de destacar uma frase dele aqui, né? O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Né? Acho que é interessante isso, porque a gente leva o que está dentro da gente são coisas boas, sentimentos bons ou sentimentos ruins. A gente leva isso. Mas a gente está na vida exatamente para transformar as nossas conquistas como coisas boas. Tá bom. Vamos então para o nosso estudo do livro. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para a Suzana ler, mas antes, Suzana, eu vou dar uma olhada aqui onde que a gente vai trabalhar, tá bom? Sandra, vê se é aí que a gente vai começar. Sandra é Secretária. minha secretária, não, minha auditora. É aí mesmo. Aí mesmo, né, Sandra? Isso é só para a gente ter uma ideia, eles tinham voltado lá daquela reunião, né, em que eles foram considerados neutros e voltaram para uma cela, né, eles estavam numa cela, mas uma cela em condições menos ruins que a anterior. Ali eles podiam ver através da janela, né, gradeada, e que não deveriam colocar as mãos naquelas grades. Então, vamos ver aqui, dar continuidade. Olha, porque é grande, né? Eu vou ler esse pedaço aqui, mas depois só, sem comentário, né? Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Formidando os atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Assim como ocorre a árvore que se radica no solo, guarda ele raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos de matéria mais leve, quanto o vegetal se alonga no ar. E é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore,
Temos raiz, copa e seiva, por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem, vemos corpo denso de carne, organização perispirítica em tipo de matéria mais rarefeita e mente, representando 3 expressões distintas de base vital, com vistas aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se no quadro evolucionário segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas de vida psíquica que se afinam com ele e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre, nos círculos inferiores que elege por moradia, milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos, a princípio, autêntico império de vidas primitivas que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Entrincheiraram-se nestes sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa, e exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas ainda subhumanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses. Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora, e estejamos convictos de que, apesar de blasonarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção, atento ao princípio que determina tenha cada assembleia o governo que merece. Vou pedir para a Suzana fazer a leitura e o comentário, tá, Suzana? A gente vai ver onde que para isso aí. Tá bom. Boa tarde, gente. Boa tarde. O instrutor confiou-se à pausa mais longa e concentrei minha atenção numa figura feminina que conversava rente à grade. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, obtemperou a outra intempestiva. Você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados que, a pretexto de fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu de mim mesma tenho duras lições por retribuir. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais.
a realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente, não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará por fim, e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Boquiaberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia o interlocutor em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Tá bom. Vamos comentar isso aí. Tem bastante coisa, né? No início eu pensei que a companheira não estava muito ciente das intenções, né, daquele grupo, mas depois eu vi que ela também, a princípio, parecia ter as mesmas intenções com relação ao marido, né? E as intenções aqui me parece que são de uma certa vingança, né, talvez, de não perdoar de alguma coisa, de não aceitar nenhuma mudança de comportamento. Me passou também aqui um sentimento de, como é que eu vou dizer, de frieza mesmo, né, de uma incapacidade. A esposa parecia já querer, dando sinais de entendimento, mas a outra a retirou desse clima, né. E eu fiquei pensando como que podemos todos ser, assim, surpreendidos com esse tipo de coisa, né. Basta que a gente alimente sentimentos e pensamentos inferiores com relação a uma pessoa para que a gente possa ser um instrumento também do mal, né? Então, foi a impressão que eu tive, assim, de uma forma geral. Tá. Alguém quer comentar alguma coisa, destacar algum ponto? Vanderlei, Sim. ela fala aqui da prece, né? Que esse movimento da prece estava mudando a vida deles, né? E não havia um interesse no espírito ali, nessa transformação. Eu não sei porquê, não sei a história, mas me parece que, a princípio, a esposa dele teria algum plano ali de não perdoar, de alguma vingança, e essa prece vinha como uma forma de reequilibrar essa família, né? Então, vamos pegar os pedacinhos aqui. Primeiro, o André Luiz está ouvindo a conversa de 2 espíritos, 2 mulheres. Uma desencarnada e outra encarnada, né? Elas são inimigas? Não. Não são, né? Por que razão essa mulher que está encarnada foi parar nessa cidade estranha? Por que razão? A mim me parece que eles assumiram um compromisso, né? Pelo menos quando ela coloca aqui, né? Me parece que eles têm algo em comum, aí, uma ação em comum. Elas têm vínculos, né? Tem vínculos. Tem vínculos. E quando ela fala assim, estar desencantada quanto aos compromissos assumidos, tem alguma coisa aí entre elas, né? Tem. Bom, então esse é um caso aí. Ela foi para lá, ela poderia ter ido para uma esfera superior, mas a
a afinidade dela estava vinculada àquela região ali onde está essa mulher, né? E ela tá chamando a atenção dela, né? Notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? Quer dizer, ela tem um... É como se ela tivesse uma missão, né? De atender aqueles compromissos ali. Vamos ver se a gente consegue identificar esses compromissos. A interpelada explicou um tanto confundida, ela já está meio constrangida, né? Acontece que João, que é o marido dela, se filiou a um círculo de preces, que de alguma sorte nos veio alterando a vida. A outra pulou, né? Orações. Então, veja só que interessante, né? A oração é um perigo para ela, né? O que mostra para a gente que a oração é uma coisa boa para a desvinculação, né? Com esses vínculos, né? A visão dela. Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. O objetivo dessa mulher era simplesmente perseguir o marido dela, o marido da encarnada? Não, parece que ele era um meio de conseguir algo mais. Isso seria onde? Essa fábrica aí, né? Ela não falou numa fábrica? Isso, então seria na fábrica, né? Sim. Não parece que ele não esteja vinculado a ela também, né? A gente não sabe. Mas tem uma ligação ali, né? Então ele vai ser o plano deles, né? Que não é só ela, né? É que ele seja um instrumento que vai realizar alguma coisa infeliz naquela fábrica, né? A gente não sabe o que é. A gente vê como eles interferem, atingem uma pessoa para atingir uma fábrica. Não é propriamente a fábrica, são as pessoas da fábrica e as pessoas que vão se beneficiar com aquela questão da fábrica, não é isso? Então, nesse processo, quando eles desenvolvem esse domínio, eles conseguem dominar a direção da fábrica, né? De alguma forma. Isso ocorre apenas nessa fábrica aí? O que vocês acham? Eu acho que não, Vanderlei. Eu acho que isso ocorre em qualquer fábrica, em qualquer lugar de trabalho, por exemplo, né? A gente vê, assim, muitas das vezes, tantos ambientes conturbados, né? As pessoas brigando por colocações e maledicências em locais de trabalho, né? Então, eu acho que tudo isso aí é manipulação também, né? Desses espíritos, né? Que se prestam, né? Que vivem para isso, na verdade. Isso pode atingir, por exemplo, um hospital? Sim.
Vanderlei, Oi. tô pensando aqui que, no caso, a fábrica, os trabalhadores da fábrica, eles têm família, né? Então, essa fábrica ela pode ser um foco de destruição até das famílias das pessoas que trabalham, porque os espíritos acompanham, né? E aí, o camarada que está em vigilante, pode ser acompanhado aí por alguns espíritos inferiores e aí a fábrica sendo um foco ali de desarmonização e isso ocorre levar para a própria família, para dentro de casa, né? Vanderlei, Oi. quando você falou do hospital, né? Isso pode atingir um hospital. Eu trabalhei 31 anos no hospital e quando você falou, o hospital eu acho que é um local onde tem muito amparo, assim, né? Tem muitas equipes, né, espirituais ali assistindo, né, os enfermos. Então, é um local onde tem muita proteção, vamos dizer assim, né, onde talvez uma ambiência mais dentro de um hospital, tendo um instrumento como, vamos dizer, como esse, citado por esse espírito aí desencarnado, né? Dentro de um hospital, servindo a eles, é um canal para levar para aquele ambiente, né? Vibrações de nível mais inferior, né? Apesar de todo o amparo que tem ali, né? Quer dizer, o amparo espiritual só existe no hospital? Não, existe em todos os locais, né? Então, todos os locais estão sujeitos a esses investidos, né? Quer dizer, o amparo espiritual ele está em toda parte, né? Agora, a ação dos espíritos inferiores, geralmente contrários, esses inferiores que não compreenderam ainda o trabalho do Cristo, eles procuram se colocar contra, e toda a experiência positiva que vai beneficiar as pessoas, eles procuram trazer problemas, né? E aí vai depender da esquência daqueles que têm o propósito de cumprir o objetivo daquela instituição. Isso ocorre também numa escola. Também, né? Com certeza. Até na academia. É na academia, está vendo a testemunha aí, né? A escola, o Gustavo pode falar muito bem, né? A escola, quer dizer, aquele que dirige a escola, ele vai sofrer, vai receber o amparo e vai sofrer os ataques. Mas não só ele. A escola não é só uma pessoa, né? São os professores, são os funcionários, os próprios alunos. Então, esse quadro ele existe em toda parte, numa delegacia, num tribunal. A gente vai subindo aí, quanto mais a gente sobe, mais amparo tem, mais interferência inferior tem. Não é isso? Você vê, por exemplo, Jesus foi condenado
por iniciativa dos religiosos, quer dizer, no Sinédrio, as pessoas foram, embora o amparo divino estivesse lá também, como em toda parte, as pessoas se renderam às influências inferiores e realizaram esse processo de condenação de Jesus, né? E, embora o juiz considerasse Jesus inocente, puro, sem mal algum, ele o condena à morte. Aí a gente vai subindo. Uma assembleia quer dizer, as religiões todas sofrem esses ataques e recebem amparo também. Mas o que vai... Aí a gente vê, por exemplo, uma assembleia de políticos num nível municipal, tem os dois focos. Os governantes municipais, estaduais, federais, também, as câmaras dos deputados, tudo tem um amparo, porque é um amparo para uma população. Mas existe também a influência, aquilo que a gente viu anteriormente, né? Que esses espíritos, eles procuram dominar as instituições de ordem material. E muitas vezes conseguem. Mas por que consegue? Qual é a grande brecha que existe que abre campo para essas atuações infelizes? Por que num hospital em que as pessoas têm o dever de suavizar as dores alheias, ocorrem situações dessa natureza? Porque no ambiente escolar, no Ministério da Educação, as coisas tomam rumos que dificultam o aprendizado. E aí a gente vai vendo tudo, né? Tudo envolvendo a coletividade toda. Por que razão? O que é que abre campo, que facilita? Que, olha só, o amparo divino é muito poderoso. Mas o amparo divino, ele respeita muito a liberdade das pessoas de escolher. É isso? As pessoas são livres para escolher, para fazer o que quiserem. Lógico que vão ser responsáveis pelas suas escolhas, pelo que fazem. Mas por que esse amparo, que é tão sublime, é tão poderoso, às vezes não alcança o objetivo e as hostes da inferioridade conseguem realizar o que querem? O que existe ali que abre campo fácil para essas entidades inferiores atuarem e dominarem? Por quê? Qual é? Como é que a gente pode identificar isso? Hoje de manhã eu estava lendo, né, estudando aqui, e eu me deparei num ponto que é o orgulho e o egoísmo. E eles falavam ali que os espíritos, eles inferiores, né, eles vão aproveitar dessas imperfeições que a criatura ainda traz dentro dela para se fazer instrumentos, né, do mal, de desequilíbrio. Na verdade, eles aproveitam aquilo que você tem dentro de você. Então, se você tem as imperfeições, eles vão atuar nesse campo da imperfeição aí. Aí fala que o orgulho e o egoísmo, eles são como a gente já lê aí, são as maiores chagas aí da humanidade, porque ele vai impedir vários
vários sentimentos, né, que você tem dentro de você também, mas ele vai dificultar aí que você tenha indulgência, tenha caridade, tenha benevolência, tenha amor, ou seja, que você desenvolva esse sentimento de fraternidade, de amor aí. E aí dificulta tudo. Eu creio que é ainda a imperfeição do homem, ainda que vai fazer ligações com esses espíritos aí. Eles vão aproveitar as nossas imperfeições e as brechas que a gente vai ceder para que eles possam fazer o império que eles estão querendo fazer. Pelo menos assim que eu estou concluindo. É isso mesmo. Mas vamos dar um nome para o egoísmo? Uma coisa que identifica muito o egoísmo. Quando a gente fala egoísmo, às vezes fica uma coisa assim muito generalizada. Interesse pessoal, né? Exatamente. Interesse pessoal. É o interesse pessoal. Então, as pessoas, elas deixam de cumprir aquilo que devem cumprir por causa do interesse pessoal. Vanderlei? Sim. Desculpa, eu te cortei. Pode falar. Não, que eu estava lembrando, quando eu estive lá com a minha mãe na UTI, né? Ela fez a cirurgia, me chamou a atenção que tinha uma enfermeira ali muito diligente, muito mesmo. Ela ia de um lugar para o outro, ela atendia a todos, ela procurava, sabe, resolver tudo da melhor forma. E aí uma colega dela, ela estava lá no quarto resolvendo uma questão da minha mãe, e era a hora do lanche delas, né? Aí a colega dela falou assim, não, mas agora é lanche. Aí ela, não, mas agora eu vou primeiro resolver isso. Então, assim, ali aquela pessoa se destaca, né? Em colocar o serviço antes mesmo do seu próprio interesse, que ali era um interesse justo até, né? Daquele momento do lanche. Então, só queria falar que nesse assunto que vocês estão colocando, eu me lembrei muito dessa enfermeira. Depois eu até fiz uma prece por ela, porque depois ela não me viu, né? Mas eu vi ela pegando as coisas dela, indo para casa. Ela pensei assim, essa trabalha bem, assim, ela está cumprindo o seu... de uma forma, como é que eu vou dizer, além, né, da material. Aí eu só quis, desculpa até te interromper, né, que eu fiquei assim, achei assim... e a outra assim, não, mas você agora é teu horário, agora é hora, puxando a outra para olhar o seu interesse pessoal, né? E essa daí não, mas eu tenho... Porque a minha mãe estava com um problema no acesso. Então, assim, ela tinha que resolver aquele problema do acesso, senão ia demorar mais para o medicamento entrar. E a outra moça chamou, mas agora é a hora da sua parada, tipo, outra pessoa tem que vir aqui. Então, assim, mas ela falou, não, primeiro eu vou resolver isso, e depois eu saio. E aquilo me chamou a atenção. É isso aí. Então, às vezes, recursos que devem chegar, se materializar em equipamentos, em remédios, em qualquer coisa, em manutenção, às vezes, por interesses pessoais, esses recursos são desviados para outras coisas. Então, são esses interesses que as pessoas egoístas, né, que é uma característica ainda geral da humanidade, mas que nesses pontos aí elas atingem muita gente, né? Muita gente. Então, às vezes, quando você quer atingir uma pessoa, você encontra facilmente alguém que possa ser um instrumento para prejudicar aquela pessoa, não é isso? Então, esses espíritos atuam nessa direção. Quando a pessoa... e às vezes a pessoa tem dívida nessa área, né? Então, Deus permite que isso ocorra, mas quando a pessoa tem méritos muito grandes, essas coisas costumam ser como que, de alguma forma, resolvidas. E você, quando olha assim, em termos de nação, você vai vendo que, muitas vezes, as diretrizes são no atendimento às pessoas que são menos necessitadas do necessário. E as pessoas que necessitam, que têm carência do necessário, elas não são importantes, né? Então, eu estou lembrando isso aqui para a gente ver muitas
que às vezes o objetivo é realmente não estabelecer o mundo de paz, não pacificar, mas gerar esse estado de violência, né? Que às vezes não é uma violência física, é uma violência no atendimento. Por exemplo, uma pessoa que que está com um problema na vista, que às vezes tem que entrar para uma fila imensa, que quando ela for atendida, ela já pode estar cega, se não for atendida em tempo, né? Então, são esses quadros que a gente vê que, se houvesse, quando as pessoas tiverem condições de amor, né, de seguirem a lei de Deus que vem lá, desde lá de Moisés, né, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, muita dor vai deixar de existir, né? Porque o amor cobre a multidão de pecados, né, diz lá. Então, é importante a gente ver isso, a gente procurar entender como que essas ações estão se dando. Naturalmente, essa mulher desencarnada, ela tem alguma revolta contra alguém ou alguma coisa que a prejudicou no passado, né? É permitido que ela atue, Deus permite que ela atue, porque existem dívidas ali. Agora, é um caminho que não vai beneficiá-la, porque ela só está com a ótica de prejudicar aqueles que a prejudicaram no passado. Ora, você está construindo um mundo de infelicidade. Você foi infeliz, você quer infelicitar. Essa infelicitação para o outro não vai estabelecer a felicidade para você, né? Para ela. Ela não vai ficar feliz. Ela pensa que, jogando esse veneno todo que ela cultivou dentro dela, nos outros, fazendo-os sofrer, que isso vai torná-la feliz. Não vai. É um equívoco. É isso que Jesus ensina, veio aqui nos ensinar, né? Mas ela está iludida. Esse é um aspecto de ignorância espiritual, né? Ela pode até saber as coisas, mas não entendeu as coisas que Jesus falou, não compreende, não consegue ver que aquilo que Jesus falou é realmente uma verdade e é um caminho um caminho na direção da felicidade. Ao invés dela estar ocupada em fazer os outros sofrerem e obsidiar, se ela estivesse ocupada em se esclarecer, em desenvolver as suas possibilidades, ela seria muito um caminho de felicidade para ela, né? Tá Wanderlei, sabe que me chamou a atenção também que assim que ela começou a dar um sinal de que estava, assim, porque ele falou, mais servindo mais, né? Modificando, a outra veio ao seu encontro, né? Então existe também uma certa pressão, um certo controle, né? Para que a pessoa também não saia desse clima, né? Então, para a gente se libertar, é uma luta, né? Isso aí é uma... Sim, pode falar. Uma coisa que me chamou a atenção aí é que queria te fazer essa pergunta, né? A gente, estudando, a gente percebe que há sempre, antes de uma reencarnação, há sempre um planejamento espiritual, né? E aí, pelo que eu entendia, né, no início aí da conversa, parece que tem um planejamento espiritual inferior aí também, né? Você pode explicar isso aí? É verdade. A gente observa que os espíritos que reencarnam, eles estão com os sentimentos dele vivos. Então, quando eles reencarnam, se eles não se aprimoram no mundo espiritual,
eles mantêm vivos os sentimentos dele e os desejos de vingança. Entendeu? É assim que funciona. Quando eles se esclarecem e estabelecem um programa de vida de renovação, embora eles tenham essas dificuldades, eles podem estar ainda sob a influência daqueles sentimentos de ódio. Pode acontecer que o marido dessa moça esteja nessa situação de ter reencarnado, são possibilidades, né? Ter reencarnado para realizar um processo de ajuste com as leis de Deus. E ele reencarna com a mulher dele, ligada a ele, que tem vínculos com ele. E, naturalmente, a influência espiritual atua no sentido de pegar as pessoas mais frágeis, porque, veja só, o marido dela não se desdobrou e foi para a cidade lá. Não foi. Não é verdade? Sim. Ele não foi lá, não foi atraído por ela. Por conta das orações, né? Talvez. Orações, o que mostra que é um espírito, me parece, que está interessado na renovação. Sim. E ela não foi para as orações, né? Ela diz que ele foi. Ela está entrando, está sendo atraída para isso, né? Mas quem foi lá para a cidade estranha não foi ele, foi ela. Então pode ser que ele, como tem compromissos ligados a essa fábrica, a essas pessoas, não sei como é que é o negócio, ele tenha levado também a esposa, que de alguma forma tem ligações com essa questão aí. E ela é mais frágil, ela não tem a personalidade dele, né? Então, os que estão desencarnados manipulam, usam a esposa dele para desequilibrá-lo, né? Para que ele possa, desequilibrado, abrir um campo de influência deles. Assim que eu estou vendo, entendeu? Entendi sim. Tá certo? Obrigado. Porque as nossas vinculações, elas não acabam simplesmente porque nós fizemos um planejamento espiritual, né? Para uma nova encarnação. Vamos continuar aqui. É tanta coisa que dá para debater aqui, né? Olha só. Orações, você está cega quanto ao perigo que isso significa? A gente que é espírita, a gente gosta de viver perigosamente, não é isso? Perigo que a prece, que a oração provoca. Estudo também é um perigo. Esclarecimento é um perigo. Perigo para quem? Perigo para as ideias inferiores, né? Quem reza cai na mansidão. Olha, para ela, quem reza cai na mansidão? Não. Quem reza se levanta, né, na mansidão. Esse cai é no sentido de se tornar manso. Ora, quem se torna manso vai herdar a terra, não é mesmo? Você está cega, é um perigo você ficar manso, porque manso você vai ser bem-aventurado. Ela não quer que você fique bem-aventurado, quer que você fique desventurado, não é isso? Infeliz. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Olha só. A revolta mantém a pessoa no círculo inferior em que ela se encontra, aquela região lá. Aí a gente vai vendo a obediência e a resignação. Se encontrar uma situação adversa no mundo,
nós temos muitos modos de enfrentar as situações adversas. Quais são? As pessoas dizem, não, você tem que impor o seu modo de ser, é o seu direito. O que a pessoa está fazendo não é o direito dela. Ela está retirando o seu direito. É verdade. Está retirando. Mas quando você cai na revolta, o que você faz? Você parte para cima, parte para o confronto, parte para uma luta que, em termos de mundo, é louvável, mas nem sempre a pessoa conquista valores dessa forma. É uma visão diferente, né? É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso ciclo. Ou seja, coloca a pessoa, faz a pessoa sofrer, tortura a pessoa, fere. Mas não pode ficar orando, porque se ela orar, ela consegue enfrentar as perseguições, a indiferença, a intolerância. A pessoa fica livre. O que ela está querendo? Está querendo chamá-lo para que ele enfrente uma briga, né? Mas é a pessoa que agride, o que ela quer? Ela quer que o outro entre na briga, entre na discussão, no debate, naquilo tudo, e se torna um instrumento, né? Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. Olha, de repente, se esse homem é o dirigente de uma fábrica, ele pode, com a ação dele, ele pode sentir piedade das dificuldades que as pessoas enfrentam, da fome, né? Da educação. Aí me lembra aquele caso que o Divaldo contou numa palestra que eu assisti, vocês devem conhecer, né? E quando terminou a palestra, o senhor procurou o Divaldo e falou: olha, eu gostaria que o senhor me acompanhasse. E aí, em síntese, ele era um industrial, levou para ver a indústria dele, mostrou aquilo tudo. Nada disso, eu sou rico, tenho dinheiro, tenho essas fábricas todas, mas eu estou com câncer e vou morrer. Aí o Divaldo falou para ele: olha, vai morrer. Faz alguma coisa de bom, uma coisa boa que você possa fazer na vida. Não me lembro se ele disse o que exatamente. Um ano depois, o Divaldo voltou e ele levou de novo lá. Falei: olha, eu fiz o seguinte, eu coloquei coloquei escola para os filhos dos meus operários. Aí ele falou assim, o Divaldo falou para ela: você continua sendo um grande empresário, porque eles agora têm os filhos que estão na escola, eles vão ficar felizes, vão trabalhar melhor, você vai ganhar mais dinheiro. Passou o tempo. No outro ano, encontrou de novo, né? Ele levou lá, falou: olha, eu coloquei os operários, meus trabalhadores como sócios da empresa. Você é um grande empresário. E agora eles são sócios, eles vão trabalhar mais atentos, você vai ganhar mais dinheiro. Não, foi lá na quarta vez, no outro ano, o Divaldo foi lá e o cara não morria do câncer. Aí chegou lá, quando eles foram chegando na fábrica dele, na indústria, o menino veio correndo para o empresário, abraçou o empresário e falou assim: tio, lá na nossa casa nós oramos por você. Olha só. E o câncer dele foi desaparecendo. E que coisa interessante, às vezes uma pessoa, na visão do egoísmo,
ela consegue infelicitar todo mundo à volta dela. E as vibrações das pessoas vão se voltar contra ela. Um choque. Todo dia pensa na pessoa, poxa, como é que ele faz isso? É uma vibração, chega lá. Embora ele também possa ser um instrumento para infernizar a vida de todo mundo. Mas é o infeliz. Então, é interessante, né? A pessoa, quando é colocada num campo desse, ela não está ali para infernizar a vida de ninguém. Quer dizer, Deus permite que a pessoa vá para lá, ou a coloca lá, sei lá, para que ela beneficie as pessoas, facilite o crescimento espiritual das pessoas. O que nem sempre as pessoas vão agradecer, nem sempre. Porque às vezes as pessoas são beneficiadas, mas o ódio está muito vivo dentro delas, né? Mas outras não. Então é uma forma da pessoa se liberar ajudando os outros, plantando o bem no coração dos outros. Então, o que ela quer? Ela quer que a mulher dele infernize a vida dele para que ele infernize a vida de alguém lá, ou da multidão toda lá. Né? Ela quer fazer, ela quer se vingar. Né? Interessante isso, né? Aí a gente vai vendo como Deus é bom, né? E Deus está deixando ela fazer isso. Mas os trabalhadores de Deus, do Cristo, né, estão trabalhando na terra, estão envolvendo aquele homem, chamando-o para um ambiente de oração. Ou seja, Deus permite que as pessoas que estão com ódio de alguém porque foram feridas, que elas ajam livremente. Mas, ao mesmo tempo, Deus, o Cristo, coloca os seus servidores no processo de elevação dos espíritos aqui na Terra. Só que aí a decisão é de quem? A decisão é de quem quer ser feliz. Quem não quer ser feliz, continua fazendo besteira, né? Continua odiando, continua estabelecendo o clima desagradável. Ela quer fazer, Deus permite. Não é o que Deus quer que a pessoa faça, mas Deus permite. Mas vai responder por isso, né? Então a gente observa que a mudança das coisas não depende só de Deus. Por que Deus permite isso? Não, meu filho. Deus permite, mas Deus está trabalhando. Jesus está trabalhando, mandando os seus emissários, espíritos bons, esclarecendo as pessoas. Manda reencarnar. Reencarna com tarefas de renovação, de perdão, de amor e tudo. Mas essas pessoas têm que fazer isso. Ou seja, o mundo não vai mudar simplesmente pela vontade de Deus. Ele vai mudar porque a vontade de Deus é que nós nos esforcemos para mudar, senão não muda. Mas chega uma hora que Deus fala, não, isso não pode ficar assim. Então, quem não quer andar para frente e já tem uma comunidade com um número significativo para sustentar esse mundo, embora tenha as suas dificuldades, mas queira se renovar, então esses ficam, os outros vão para uma outra escola, para aprender melhor, para sentir como era boa a terra, as conquistas, como era boa a mensagem de Jesus, né? Então, é interessante, cada dia que passa, quando a gente analisa isso, a gente fica assim admirado da sabedoria de Deus, que não nos tira a liberdade, coloca limites para nós. O pessoal que está no mal tem um limite lá na frente. Esse limite não quer dizer que eles vão acabar, vão ser destruídos. Não. Eles vão ser enviados para uma escola mais áspera, mais difícil, né? Para aprender a viver. Essa é a ideia.
Então, o que a gente vê aqui, essa mulher deve ter suas razões. Ela não está perseguindo de graça. Ela tem um ódio ali que alguém plantou, né? Ou desenvolveu, ou ela permitiu desenvolver. Alguém fez mal a ela. Mas é um equívoco que ela está fazendo. Quer dizer, se ela analisasse qual é o meu objetivo, meu objetivo é o quê? Eu quero destruir os outros. Sim. Mas e você? Qual é o objetivo para você? Não, eu quero. Ele destruiu minha felicidade. Então você quer a felicidade? Ela tem que refletir. Isso daí vai trazer felicidade para ela? Não vai. Ela pode sentir até um certo prazer, né? Uma certa satisfação. Mas isso não é felicidade. Então veja só. Ter piedade, né? Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano. Veja só, são sentimentos elevados. Ó. Mansidão, piedade, oração. Ela está comprovando o que Jesus falou, que é importante a gente orar, que é importante ser manso e que é importante ter piedade. Pode falar. Ela está falando uma coisa interessante para a gente aí, é que nesse processo que ele está se dedicando no círculo de orações, ele vai desenvolver uma ferramenta que é a piedade, que na verdade vai prejudicar a influência negativa dela. Porque se ela estava querendo influenciá-lo como instrumento para prejudicar outros, se ele desenvolver a piedade, ela nunca vai conseguir fazê-lo. É verdade. Diferente de uma proteção espiritual que pode acontecer num dia, onde chega lá o espírito protetor, bota uma aura que protege, mas quando aquilo for retirado, a criatura volta a ser influenciável. E no caso que ele desenvolver essa piedade dentro dele, é algo que já vai estar dentro dele, vai estar com ele o tempo inteiro. É algo permanente, é algo que não tem mais volta. É interessante que a pessoa orando, ela automaticamente não ganha piedade. Não ganha mansidão automaticamente. Ela vai trabalhando isso. Tem uma colocação do Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, em que ele fala de uma coisa que todo mundo já ouviu falar, né? Ele fala que tem um espinho na carne. Ele coloca lá que ele tem um espinho na carne, que é a presença, que ele coloca assim, né? A presença de Satanás em mim. E eu já pedi 3 vezes a Deus, para retirá-lo de mim. E ele me respondeu, olha só, que interessante. É assim, a minha graça já te basta. Quer dizer, o que eu já fiz por você já está suficiente. Mas é preciso entender que é na fraqueza que o poder se constrói. Não com essas palavras, mas é isso aí. Então, veja só, ele é um espírito, o marido, que tem as fragilidades dele. Tanto tem que ela diz que se espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, infernizar a vida dele, é capaz dele voltar para o círculo dela, o que mostra que ele ainda não conquistou os valores todos. Então, nessa fraqueza, se ele tem essa fraqueza e não é submetido a esses ataques, como é que ele vai desenvolver a resistência dele? Então, é importante a gente pensar o seguinte: o fato de crer em Deus, crer no que Jesus falou e tudo, não resolve o nosso problema. Nem é para nós pedirmos para ele retirar todos os acontecimentos desagradáveis. Tem que pedir o quê? Nos dê forças para superar, para resistir àqueles ataques todos. Aí, por essa vida, ele sendo atingido, perseguido, com tudo isso, e ele conseguir desenvolver dentro dele a mansidão
E desenvolver a piedade é um espírito poderoso. Ele adquiriu poder. Então, na hora que as coisas são difíceis, nós não podemos dizer que nós somos infelizes porque são difíceis. Não é verdade. A dificuldade é que nos vai fortalecer, não automaticamente. Vai depender da nossa posição perante aquela adversidade que surge. Muito legal. Quer dizer, a ação dessa mulher nos abre um campo para entender o contrário, como vencer essas dificuldades. Você acha que Jesus não teria o poder de chegar para ela e falar, minha filha, sai daí. Claro que teria, mas não quer. Porque a gente viu ali na mensagem inicial, né, que a humanidade, a civilização, evolui lenta, né, vagarosamente. E precisa desses atritos. Quer dizer, com esses atritos, com esses choques que a gente tem, que surgem em função que nós estamos numa coletividade imensa, a nossa família, a humanidade é a nossa família, a Terra é o nosso lar. A nossa família tem espíritos muito difíceis, inclusive nós. Então, nessa fervura que a gente está, que é o verdadeiro batismo do Cristo, é isso, é da vida, fogo, e que essas coisas ocorrem. Então, nessas experiências, elas têm a possibilidade de desenvolver esses valores, esses poderes dentro de nós. Mas não automaticamente, depende do direcionamento que nós damos, né? Isso aí, muito legal. Quer dizer, é interessante, né? Uma experiência tão desagradável que a gente está vendo está trazendo para nós reflexões muito importantes para as nossas vidas, né? Vamos continuar aqui. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Você vê que é uma pessoa ingênua, ela está sendo usada, né? Ele se diz mais calmo, mais confiante. Olha só. Parece até que ela está ficando mais calma também, né? Marina obtemperou a outra intempestiva. Então, ela estava irritada já, né? Você sabe que não podemos fazer milagres. E não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados que, a pretexto de fé religiosa, se arvorem ditadores de salvação. Ora, é impressionante. Não podemos fazer milagres. E não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados. Eu que chamo os espíritos que perdoam de covardes. Covardes por quê? Porque não bota em execução as suas vontades inferiores, que é o ódio. Na verdade, covarde é aquele que, sabendo que dentro dele tem uma força poderosa, que é o amor, não tem coragem de fazer o que é possível para despertar esse amor dentro de si. Que precisa ter coragem, né? Você vê, ele está sofrendo o ataque dela aí, o marido. Para ele resistir, tem que ter muita coragem, né? Não é justo aceitar regras. Ué, existe uma coisa no mundo que é a lei de amor.
Você não aceita a lei de amor, você vai viver infeliz eterna enquanto você permanecer nessa atitude. Não aceite. Deus permite que você não aceite. Você prefere o ódio? Tudo bem. Depois você vai perceber que esse caminho não traz felicidade, né? É interessante que, olha só, o temperou, você sabe, né? Não é justo aceitar regras intrusices de espíritos acovardados que, a pretexto de fé religiosa, se arrogam. Ora, você vê que ela está falando de fé religiosa em termos essenciais. Não é? Ela não se incomodaria que a pessoa ficasse frequentando os templos de sua preferência, simplesmente indo lá e voltando. Tudo bem, pode fazer isso. Atitudes exteriores, pode fazer isso, não tem problema nenhum, desde que você não se transforme numa pessoa mansa, piedosa. Mas isso é que é a verdadeira fé religiosa, aquela que transforma, né? Precisamos de seu marido, olha só, e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço e em nosso nível. Olha só, é uma coletividade que está sob a influência dela, né? Mas parece que ele é uma pessoa importante, de destaque aí nesse processo. Se ele mudar, os outros vão ter dificuldades também de realizar o projeto deles, né? Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas. Ele pode ser uma liderança, pode não ser o dono da fábrica, mas pode ser. Pode ser uma liderança, não sei, que aí ele se agrega em serviço em nosso nível. Mas quando ele começa a orar, ele está mudando de nível, né? Está saindo desse nível. Olha só, o projeto é enorme, é uma coisa grandiosa, né? E interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Veja só. Então, ela tem ela tem coisas que para ela explicam, na cabeça dela, justificam a perseguição. O que mostra para a gente, todo o mal que a gente faz, nós vamos ter que reparar. Olha só, quem fez o mal ali, que prejudicou a ela e a essas pessoas todas, está tendo a ação infeliz desses que os fizeram sofrer, né? Então, ela diz, eu de mim mesma tenho duras lições por retribuir, quer dizer, ela quer devolver aos outros o que ela sofreu. Isso é interessante para a gente ver. Agora, ela não percebe que o que ela está fazendo vai ter consequências para ela. E o que ela está se lembrando é da vida anterior. Mas e as vidas anteriores? Como é que foram? Ela conhece? Ela sabe? Se na anterior foi ela que feriu, e na outra anterior à anterior, né? Foi ela que feriu, e na última existência eles se vingaram dela, aí isso não tem, enquanto não se estabelece o perdão, a piedade, o entendimento, nada acaba. Nada acaba. Eu estava ouvindo hoje aquele Ariel, aquele jornalista argentino, né, falando sobre a Ucrânia, e disse que a Ucrânia, ele fala assim,
é um sofrimento desde quando... Olha, eu fiquei impressionado. Desde quando os turcos estiveram lá, eles devastaram. Depois vieram os russos, devastaram. Vieram os alemães, tomaram dos russos. Depois os russos tomaram dos alemães. E cada vez que faz isso, mata muita gente. Depois liquidaram todos os judeus. Ou seja, é uma região em que a gente percebe ali que é um processo de ora é um que destrói, ora é o outro que destrói a comunidade de espírito. Estou falando de país, não. Os espíritos que reencarnam, eles sofrem o ataque dos outros que estão reencarnados e dos que estão ali. Ele fala assim, é um ambiente assim, muito difícil. O jornalista. A gente, com a visão espiritual, a gente vê que essas coisas têm ascendentes espirituais, não é uma coisa gratuita, as coisas estão... E ninguém tem razão, né? Se você olhar em termos espirituais, agora, aquele que toma a iniciativa de ferir, esse é o mais responsável, né? E batendo esquisitamente nos ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais. Olha só, ela é um espírito desencarnado, né? A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Veja só, ela tem uma ideia, né? Ela tem uma visão estreita, ela não tem visão ampla, ela tem visão fechada. Cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. E concordo plenamente. Aproveitar o ensejo integralmente. Mas o que ela está fazendo, ela não está tirando nenhum proveito, muito menos integralmente, da experiência, mas poderia estar. Se ela perdoasse, né? Se ela cooperasse. Ahora, Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Vamos deixar essa parte aqui, a gente retorna nesse ponto aqui, tá bom? Que já o nosso tempo passou. Muito, muito interessante, né? Essa experiência, né? Tá certo? A gente continua no sábado que vem com essa história aí. Alguém quer colocar alguma coisa? Tudo por tudo, eu levo uma lição da vigiar e orar. E vigiar o campo do sentimento também, que é onde vai ser a ação maior, né? Legal, né? É interessante esse material, né? Impressionada, eu fico impressionada. Não só impressionada, mas como bastante reflexiva sobre isso, né? Ninguém está livre disso. É. A gente viu lá naquele outro momento, né, ele dizendo que esses espíritos tentam dominar o mundo, né? Aqui a gente está vendo um trecho, né? Um exemplo, um caso, né? Um caso, estudo de casos de domínio. É isso aí. Vanderlei, Oi. esse diálogo, essa situação onde esse desencarnado com o encarnado estão conversando, nesse momento parece que a situação deles é como se eles estivessem, na verdade, na experiência física, porque eles entendem que encantamentos espirituais não seria daquela esfera, né?
Então, aquela conversa se dá como se o encantamento espiritual dos anjos do bem, como ela imagina, se daria em outra situação. Então, assim, eu penso que, para o nosso entendimento, que já temos algum esclarecimento, guardar qualquer ressentimento no coração, as coisas que acontecem, devem fazer com que a gente se projete num ambiente desse muito rápido. Porque se com todo o conhecimento que nós temos, ainda asilamos algum tipo de mágoa a ponto de nutrir um ódio, uma raiva por alguém, isso, na verdade, ganha uma força enorme. Diferente de uma pessoa que não tenha conhecimento e que só de repente trabalha com os impulsos do coração. Ora tem muita alegria, muito amor, ora tem muito ódio. Para aquele que já tem alguma visão do benefício que o Evangelho de Jesus traz, esse que guarda algum tipo de raiva por algum momento, essa raiva deve ser muito forte, muito poderosa. E aí deve abrir um portal muito rápido para um ambiente como esse. E a gente se vê, de repente, preso. A gente vê que essa mulher, ela está obsidiando a outra, ela deve ter uma parcela dentro dela de amor por pessoas que a ajudaram, né? Mas ela se deixa levar mais por esse ódio, por esse ressentimento, pelo que sofreu. A gente não vai desmerecer a dor dela. A pessoa entrar nesse clima, ela foi muito espezinhada. Agora, o que a gente tem que levar em consideração é que, exatamente por isso, por ela ter sofrido muito, deve ter sofrido muito, e ela deveria buscar respirar num outro clima. Porque Jesus falou lá, né? Bem-aventurados os aflitos. A pessoa que sofreu injustiça, sofreu a perseguição, sofreu tortura, poxa, é uma pessoa que é bem amparada no mundo espiritual. Ela só não é amparada porque ela desceu ao nível daqueles que a agrediram. Isso que a gente tem que trabalhar. Quer dizer, quando nos defrontarmos com uma situação dessa, a gente tem que lembrar o seguinte: olha, pior coisa não é sofrer a perseguição, a calúnia, a tortura, a injustiça, a violência. Isso não é o pior. O pior é você ser injusto, é você ser violento, é você caluniar, é você ferir, é você torturar. Isso é que é ruim, que é o pior. O pior é isso. Momentaneamente, parece que o pior é essa situação que você está sofrendo. Mas, na verdade, aquele que está fazendo isso, ele está se comprometendo muito. Então, isso é o que é o pior. Agora, eu não preciso, eu que já sofri, no caso dela, ela que já sofreu isso tanto, que ela não precisa sofrer mais. Se ela buscasse ajuda espiritual, ela teria. Porque ela foi ferida, ela foi felicitada. Né? É isso aí. É essa visão que Jesus traz, né? É uma visão diferente. Diferente e verdadeira. Tá bom, minha gente. Então, nós vamos pedir aqui a Verinha para fazer a nossa prece. Então, vamos juntos, né? Nós, assim, amigos, irmãos, reunidos aqui para o estudo, para o aprendizado. É tão bom. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai Criador, que nos permite essas oportunidades benditas
E vamos agradecer a Jesus, nosso mestre maior, que nos inspira e nos fortalece na caminhada. É muito bom, Senhor, que tenhamos todas essas lições e valorizemos cada dia mais essa oportunidade da prece, principalmente assim, em conjunto com os nossos amigos, e que possamos desenvolver dentro de nós esses laços fortes de amizade que nos sustentam, nos ajudam a enfrentar todas as dificuldades que nos aparecem na vida. Muito obrigada, Senhor. Nós estamos vivendo uma época difícil, com grandes provas, e agradecemos todo o amparo que recebemos nesse momento. E nos lembramos dos nossos irmãos que vêm sofrendo em hospitais, nas guerras, perdendo seus entes queridos, afastando-se deles. É tão penoso tudo isso. Nós pedimos por esses irmãos que sejam fortalecidos na coragem e na fé. Pedimos também por aqueles que se encontram hospitalizados, enfermos, agora que a Covid volta com tanta força, que os médicos se fortaleçam, que os hospitais tenham condições de receber todas essas pessoas enfermas e dar-lhes o melhor tratamento. Muito obrigada, Senhor, mas acima de tudo que se cumpra a sua vontade. Muito obrigada, que nós tenhamos um excelente fim de sábado, com o trabalho, com o estudo, sempre unidos pelo pensamento e pela amizade, graças a Deus.